Salomão, o governo Lula resolveu encerrar com as escolas cívico-militares, isso gerou uma polêmica. O governador do estado de São Paulo falou que vai fazer um decreto para que no estado de São Paulo isso corra de uma outra maneira. Eu queria te ouvir a respeito disso. Miriam, essa semana, digamos, nós terminamos a semana com sentimentos contraditórios em relação a esse tema, né? Porque essa bandeira da desmilitarização da educação básica tem sido uma bandeira do movimento em defesa da escola pública, do direito à educação, da valorização das trabalhadoras e profissionais do magistério da educação básica já há muito tempo, né? Ou seja, esse processo de militarização, ele, é importante que se diga isso, ele não é uma invenção do governo que passou, do governo Bolsonaro. Ele tem pelo menos uma década e meia de implantação no Brasil, em diferentes estados, estados governados por diferentes partidos, PT, PSDB, né? Ou seja, é um processo que vem já de longa data, né? O que acontece em 2019 é que o governo federal decide criar seu próprio programa, que é o Programa de Escolas Cívico-Militares, destinando neste programa oficiais das Forças Armadas, né, federais, é redundante, mas são Exército, Marinha e Aeronáutica, também para o trabalho junto às escolas, né, com a perspectiva tanto de vincular esses profissionais às escolas da educação básica de estados e municípios, como também que esse programa funcionasse como uma propaganda, né, uma disseminação ainda maior dos modelos de militarização pelo país. Então, uma grande reivindicação que está colocada desde a transição para o governo Lula é justamente a reivindicação pela extinção desse processo, né, de militarização da educação básica. Essa tem sido uma reivindicação que nós temos feito, né, juntamente com várias organizações do campo da educação, do campo dos direitos humanos, dos direitos de criança e adolescente. E somente ontem, né, ou seja, anteontem, nesses últimos dias, é que nós recebemos uma primeira indicação efetiva de que o governo federal decidiu desmobilizar, descontinuar o Programa Federal de Escolas Cívico-Militares. Portanto, isso tem que ser louvado. O sentimento contraditório que eu menciono é que, como eu tenho dito, essa decisão ela é lamentavelmente insuficiente até o momento. Ou seja, o que o MEC e o Ministério da Defesa e o próprio presidente da República decidiram, aparentemente, é unicamente interromper o programa federal, né? Não houve uma indicação, um pronunciamento, qualquer encaminhamento no sentido de colocar em questão a militarização em si das escolas de educação básica como um processo educacional, um processo pedagógico incompatível com o direito à educação, como ele está previsto na Constituição. Ele é reconhecido por vários organismos, né, como o Comitê dos Direitos da Criança, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já tem manifestado preocupação quanto a esse processo. E o impacto, portanto, do fim do programa federal é um impacto bastante limitado, né? Os dados têm indicado, os nossos trabalhos têm indicado que das mais de 800 escolas militarizadas no Brasil hoje, esse é um dado de uma rede nacional de pesquisa em militarização da educação, que tem acompanhado esse processo em todo o país já há muitos anos. Dessas 816 escolas, é isso que eles indicam, somente cerca de 120 seriam afetadas diretamente por essa decisão do governo federal, que são aquelas escolas que participam do programa federal, o PSIM, na modalidade em que o governo federal destina oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para trabalhar nessa escola. São esses oficiais que estão sendo desmobilizados até o final do ano de 2023. Todo o restante de escolas militarizadas, inclusive escolas militarizadas pelo programa federal, mas com PMs e bombeiros dos estados, continuaria funcionando. E mais grave do que isso, nós vimos uma reação, né, nos últimos dias, que vários governadores, prefeitos, o governador de São Paulo, Tarcísio, indicando que não só vão assumir essas escolas que deixariam de participar do programa federal, como vão criar programas próprios, né, ampliando ainda mais a militarização da educação no país. Então, esse é o sentimento bastante contraditório que eu te menciono, ou seja, nós temos que celebrar, temos que comemorar, temos que parabenizar o governo federal pelo fato de, ainda que tardiamente, interromper esse programa federal, que é um programa ineficiente, ele viola toda a legislação educacional do ensino,
custa muito para pouco resultado, né, para resultados que pioram o sistema de ensino, aumentam as desigualdades, mas, por outro lado, ou seja, uma decisão ambígua, fraca do Ministério da Educação, que não decidiu não exercer o seu papel de coordenação da política nacional de educação, decidiu não exercer o seu papel de resguardar a legislação educacional, resguardar a LDB, resguardar o Plano Nacional de Educação, e o ministro da Educação, lamentavelmente, tem dito que os estados e os municípios teriam autonomia federativa para seguir com o processo de militarização. Isso é muito perigoso. Aqui me parece que o ministro confunde autonomia federativa com soberania, né? Ou seja, pareceria que nós estaríamos vivendo numa confederação, né, em que os estados têm uma autonomia quase que absoluta, e não numa federação em que o governo federal, a União, tem um papel muito importante, né, na garantia dos direitos fundamentais de igualdade em todo o país. Então, esse é o ponto em que nós nos encontramos. Ô, Salomão, ontem, na entrevista com a ex-presidente do INEP, a Marina Sfini, ela disse assim, olha, longe de mim elogiar qualquer iniciativa na área de educação do governo Bolsonaro, mas ela dizia assim, olha, essa foi uma medida tomada de maneira ideológica, porque o governo não apresentou dados em relação à eficiência dessas escolas para simplesmente acabar com elas. E ela também questionou o que a gente vai colocar no lugar, como é que vai ser isso, para onde vão esses recursos, né? Você teria esses dados? A gente sabe se essas escolas trazem bons índices de aprendizagem dos alunos? Olha, Miriam, eu diria que tem dois aspectos que nós temos que considerar, né? Eu acho que o primeiro aspecto que se precisa considerar é o seguinte: não se pode fazer tudo em nome de produzir determinados resultados em métricas de avaliação de aprendizagem de estudantes em provas como o IDEB, as avaliações que são aplicadas, né, para mensurar o quanto os estudantes aprenderam em português, matemática e ciências. Ou seja, é permitido às escolas excluir os estudantes com mais dificuldades de aprendizagem, para que com essas exclusões ela possa ter um resultado melhor lá na frente. É permitido à escola não atender os estudantes com algum grau de deficiência, para que com esse não atendimento elas tenham melhores resultados. É permitido à escola não atender os estudantes fora de faixa, ou seja, que tem uma distorção idade-série, porque sabe-se que esses estudantes têm mais dificuldade de aprendizagem. É permitido atender os estudantes não atender os estudantes mais pobres, porque esses estudantes têm mais dificuldade de aprendizagem. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, não se pode tudo em nome de alcançar essas métricas mencionadas pela professora Fini. Ou seja, há limites éticos, né? Eu estava ouvindo aqui o professor Renato Giannini, que é uma referência muito importante para essa discussão, né? Há limites éticos, há limites morais, né, para as políticas públicas também. Não se pode tudo em nome de resultados aritméticos, matemáticos, né? Ou seja, então, se pode torturar os estudantes para que eles tenham melhores resultados, se pode implementar uma disciplina de quartel numa escola pública, num país que se diz democrático, em nome de obter resultados em português e matemática. Esse me parece que é o ponto mais importante aqui, ou seja, as escolas cívico-militares, elas extrapolam uma concepção básica de direito à educação, de crianças e adolescentes num ambiente democrático, plural, com participação social, em que a educação seja ministrada por profissionais do magistério qualificados para tal, e não por profissionais militares sem qualquer qualificação, em desvio de função, né, que estão na escola controlando os conteúdos pedagógicos, implantando uma disciplina incompatível com o regime jurídico do direito à educação no Brasil, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? O segundo aspecto, e aí a gente, de fato, tem pesquisas também, poderíamos dialogar sobre as pesquisas, né? O que as pesquisas indicam é que eventuais ganhos de resultado dessas escolas militarizadas decorrem, sobretudo, do efeito segregacionista e do efeito de simplificação da gestão dessas escolas. Se você compara uma escola militarizada
hoje. Com essa mesma escola, antes de passar pelo processo de militarização, há 3 anos, e alguns estudos fazem isso, o que é que nós percebemos nessa comparação? Eventualmente a escola só manteve o nome, né? Às vezes nem isso, porque ela inclui lá a escola militarizada, cívico-militar, alguma coisa, né? Foram alterados os estudantes, né? Ou seja, grande parte dos estudantes que frequentavam aquelas escolas deixaram de frequentar, porque a escola se tornou uma escola menor, uma escola mais segregada em termos socioeconômicos. Foram alterados os professores, ou seja, os professores que discordavam, ou seja, tinha alguma resistência ao processo de uma pedagogia antidemocrática, saíram dessa escola, né? Então, não é possível comparar essas escolas. Eventualmente, elas têm nomes parecidos, mas são escolas diferentes, né? Nós temos, no final do processo de militarização, escolas segregadas, pequenas, né? Com uma pedagogia de controle bastante forte, inadmitida, né? Inadmissível. E se sabe, a literatura de políticas educacionais no mundo todo, isso é quase que um axioma nos estudos de política educacional, que esses resultados nessas avaliações, eles estão muito próximos ao nível socioeconômico dos estudantes. Ou seja, quanto mais alto o nível socioeconômico, maior Melhor desempenho, as né? notas. Né? Então, ou O seja, Salomão, desculpa só concluir essa desculpa te interromper. no Brasil nós não temos Conclui. dificuldade, né, de fazer escolas exclusivas, segregadas, públicas ou privadas, de qualidade. Né? Não é o nosso problema, a gente sempre soube fazer isso. Né? O nosso problema é criar escola pública boa para todo mundo. E a militarização não é Exatamente. uma saída. Né? A É isso militarização aí. não é uma saída, ela segrega nesse sentido. Exatamente. Só uma última dúvida, Salomão. A Paula colocou aqui que a Vanessa Almeida, ontem foi essa discussão, quem é que paga o dinheiro? Que isso teria sido cortado, porque o Ministério da Defesa disse que não ia mais dar o dinheiro, e aí o MEC cortou esse programa. Isso procede? Olha, Miriam, o que a gente tem acompanhado é uma certa dificuldade, né, do governo federal nos últimos 7 meses, praticamente, para encaminhar uma decisão sobre o assunto. Né? Eu diria que esse foi talvez o primeiro item do governo, do relatório da transição, a extinção das escolas cívico-militares. Né? E a gente acompanhou à distância, eu não tenho detalhes dos bastidores, digamos assim, né, da relação entre o MEC e o Ministério da Defesa, mas vendo os documentos, né, comparando, por exemplo, os documentos de março com os documentos publicados essa semana de desmobilização do programa, é evidente que ali há uma tensão e um jogo de negociação bastante difícil, né, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, né, na medida em que havia esse interesse direto da parte de setores da defesa, que era o fato de mais praticamente 900 oficiais da reserva, né, estarem vinculados a essas escolas cívico-militares, naquela figura da tarefa por tempo certo, ou seja, recebendo uma bonificação de cerca de 30% dos seus salários para trabalhar nessas escolas. Isso é um valor, né, ou seja, a imprensa divulgou nos últimos dias um valor em torno de 100 milhões, né, de reais foi aplicado nessas remunerações. Né? Isso saía do orçamento da educação, juntamente com o recurso que era repassado para as escolas, porque tem isso também, né, Miriam? Ou seja, essas escolas, elas, como o governo tinha como política focalizar e fazer com que essas escolas, entre aspas, dessem certo para efeito de propaganda, né, para que outros estados e municípios adotassem um modelo, inclusive independente do governo federal, ele tinha como objetivo também investir recursos adicionais nessas escolas. Né? Então, além dela receber os oficiais, ela recebia recursos adicionais. Isso também saindo do Ministério da Educação. Né? Então, de fato, ou seja, isso foi indicado, inclusive, na nota técnica que veio a público essa semana, né, construída no âmbito do Ministério da Educação. Esse era um dos problemas do programa, ou seja, o programa retira recurso da educação, né, do pagamento, por exemplo, dos profissionais da educação, recurso que poderia ser investido numa das prioridades nacionais, que é a ampliação do número de creches, por exemplo, no país. A população hoje ainda, né, cerca de 33% só das crianças frequentam creche. Né? Esse recurso era repassado do Ministério da Educação para pagamento de bonificação
de militares em desvio de função, profissionais que já são relativamente bem valorizados na estrutura do serviço público brasileiro. Né? Então, de fato, me parece que agora há uma correção nesse sentido. Mas veja bem, isso é uma ponta, digamos assim, para usar essa analogia, do iceberg. Né? Se nós olharmos o que está acontecendo nas PMs estaduais, né, nos bombeiros, com esse processo de crescente militarização, nós podemos multiplicar esse problema que foi o PSIM por 10 vezes, pelo menos, né, para ter aí uma dimensão. E aí há muita obscuridade, né, ou seja, de onde saem esses recursos. A gente tem levantado as situações em que os recursos saem da educação, saem inclusive do Fundeb, que é uma distorção muito grave, o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Há situações em que eles estão incluídos entre os profissionais do magistério, há situações em que a própria PM paga, ou seja, aqui nós precisaríamos aprofundar o impacto também nesse sentido do financiamento da educação.